Fala, gente, tudo bem? Espero que todo mundo esteja bem, espero que todo mundo, não esteja assim como eu, congelando nesse clima de São Paulo que caiu. Bom, deixa eu gravar um vídeo rapidinho para fazer uns pontos, passar algumas visões, algumas informações a respeito do momento que a gente está vivendo agora, principalmente após essa alta em relação à Bovespa. Por um lado, e todo mundo que está ouvindo áudios, acompanhando bastante os materiais que a gente está postando, principalmente nesse grupo do Telegram que a gente criou, para poder munir as pessoas que querem realmente crescer seus investimentos de uma forma muito sustentável, principalmente no longo prazo, mas sem perder o foco do curto prazo também. Uma das coisas que a gente tem que ressaltar é, por um lado, é claro que esse boom que está dando na Bolsa é algo que a gente tem que ficar de olho. Toda vez que a Bolsa cai muito, que ela sobe muito, naturalmente a gente pode ter sim movimentos que são chamados de assimétricos, que não tem muito uma lógica e por isso você pode ter de repente conversões muito grandes. Mas, por outro lado, a gente tem que também ter alguns fatores que a gente tem que olhar. E é a partir desses fatores é que a gente consegue entender que de repente pode ter sim um fator super positivo também. Óbvio que todo mundo aqui da RV4 é super positivo, a gente sempre aposta realmente que as coisas elas tendem a ser muito boas e quando a gente olha o mercado de ações no longo prazo é difícil você perder, principalmente aquelas pessoas que tomam a decisão de poder realmente segurar ações de boas empresas por bastante tempo. Mas as pessoas elas estão preocupadas, muitos estão preocupados se é hora de vender, se não é hora de vender. A primeira coisa é, nada impede que você sim tenha a sua carteira, que sim que você aposte sim que ela vai subir se você estiver bem fundamentado, mas também é importante você ter seguros sobre a sua carteira, porque em eventuais quedas você está protegido. Eu não vou entrar nesse mérito nesse vídeo, mas eu quero colocar alguns fatores que a gente tem que colocar no nosso radar para pensar de uma forma positiva sobre a bolsa. O primeiro deles é um juros, onde em vários países do mundo a gente está tendo juros muito baixos. Em muitos países a gente está tendo um juros real negativo, ou seja, as economias, se a pessoa colocar o capital dela, não vai render nada, ou seja, está negativo esses juros. E aí a gente olha o cenário brasileiro, que a gente aqui ainda tem um juros real um pouquinho mais gordinho. Então assim, mesmo que isso seja uma vantagem, a gente está falando de um juros de 3% com uma inflação de 1,57, a gente está aí sobrando uma margenzinha. É muito pouco, mas é melhor do que outros países. Porém, pensando friamente nesse cenário de juros e a tendência é que esses juros ainda caia mais, porque a inflação ela não está tão pesada, a gente também tem que ressaltar, por outro lado, o seguinte fator, tá? Que ao mesmo tempo que a gente está buscando sempre uma rentabilidade maior, imagina você que existem quase 4 trilhões de reais que estão na mão de fundos, que estão na poupança, fundos de pensão, fundos de investimento de renda fixa, que se a taxa de juros ela continuar desse patamar e ela continuar caindo, a gente está falando de uma taxa de juros que as pessoas não vão querer aportar e naturalmente um fundo que cobra 2% de taxa ao ano, que cobra performance, eles não têm viabilidade econômica. Então assim, as pessoas elas não vão colocar o capital delas nesses fundos porque naturalmente não vão ter resultado e os fundos sabem disso. E sabendo disso, os fundos eles têm que ir para algum lugar. E qual é o lugar que esses fundos vão ter que ir? Naturalmente o mercado de renda variável, para que aí possa buscar resultados melhores, porque senão não tem cliente e não tem resultado. Então a gente fala de quase 4 trilhões aí voando, tá? Que a gente coloca de poupança, fundos de pensão, fundos de investimento de renda fixa, que está voando por aí, ou seja, que eles têm que ter algum destino que renda mais. Então isso beneficia demais a bolsa de valores, porque com mais capital entrante, naturalmente você passa a ter as posições se valorizando mais, porque tem mais intenção de compra do que de venda, tá? Número 2, mesmo com essa alta que teve a bolsa, ainda muitas empresas, elas nem entraram ainda no âmbito de economia, de poder faturar direito como antes. Então a gente já teve uma valorização. Então tem muitas empresas que ainda não estão faturando nem perto do que faturavam antes. Então naturalmente uma empresa faturando mais, ela voltando a poder produzir, naturalmente fatura. Se tiver os custos controlados, você tem um aumento do lucro, você tem lucratividade, e o lucro e o preço das ações, quando a gente olha historicamente, eles andam lado a
lado, empresas que lucram tendem a ter o valor dos seus preços, das suas ações, valorizando também. E o último ponto que a gente tem que olhar é que agora a gente teve pequenos sinais do dinheiro estrangeiro vindo. Por quê? Porque como o juros está negativo lá fora, eles também têm que procurar alguns outros lugares para poder aportar o capital deles. E naturalmente, a partir do momento que a instabilidade política do Brasil ela passa a ficar melhor, a gente também tem um fator onde o Brasil ele pode sim voltar a ser um porto de alocação de recursos e se a gente for olhar no dia 3 de junho de 2020, por exemplo, a gente teve quase 3 bilhões de dólares que vieram para o mercado brasileiro. Então assim, se o gringo não vier, a gente tem muito capital que tem que ser realocado na renda variável. E se o gringo vier, a gente está falando de bastante capital que pode ser injetado ainda valorizando mais. Então assim, por um lado, a gente tem que sim ser bem ressabiado, bem desconfiado, e a forma que você tem de ser desconfiado não é não investindo, é você se protegendo contra eventuais oscilações. E o Rafa, ele fala muito isso para todos os clientes, para todos, para que realmente se proteja. Mas por outro lado, você não tem que deixar de ser otimista e sim ter uma carteira que tem um pé na renda variável, porque se ela valorizar, você não vai querer estar fora desse ambiente de valorização, tá bom? Queria passar um pouco dessa visão para vocês, para que todo mundo possa se munir sempre das melhores informações. É claro que é uma tese, é claro que é uma informação geral que muitos analistas eles batem na tecla, mas ao mesmo tempo vale a pena a gente sempre compartilhar tudo como a gente pensa, aquilo que a gente vê, para que vocês possam se munir da melhor forma. Um grande abraço, conta pra gente o que der e vier, tá bom? Tchau, tchau.